Graça e paz, queridos. Que o nosso Deus esteja com todos vocês. Meus amados, nesse pouco tempo de ministério que eu tenho, eu confesso para vocês que nunca eu fiquei tão feliz, tão satisfeito em pregar uma série como eu tenho tido a alegria e a satisfação de pregar essa série no Evangelho de Marcos. Como tem sido bom expor a Sagrada Escritura do Evangelho de Marcos com os amados, seja aqui no nosso canal da igreja, seja também presencialmente, como temos feito à noite no nosso templo. Meus irmãos, o que ocorre? Se você não viu as outras mensagens, fica o convite para você assistir. Nós já tivemos aqui a exposição de todo o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, ao longo de mais de 10 pregações só no capítulo 1. E agora nós estamos situados no capítulo 2 de Marcos, versículos 13 a 17. Então nós temos feito aqui uma exposição versículo por versículo deste Evangelho tão maravilhoso. E hoje nós abordaremos o texto de Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. Antes de lermos o texto, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nos alcance com Tua graça, querido Deus. Fale ao nosso coração, transforme a nossa vida em entendimento, nos dê a Tua paz, nos ajude a compreendermos a Tua palavra. É o que nós humildemente pedimos a Ti, em nome de Jesus, Teu nome. Amém. Marcos, capítulo de número 2, versículos 13 a 17, texto que diz assim: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém. Amados, no ano de 1517, para ser mais preciso, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, revoltado com a situação que a igreja da época se encontrava, ele afixou na Catedral de Wittenberg as famosas 95 teses de sua doutrina, daquilo que ele considerava que deveria ser revisto pela Igreja Católica na época. Naquele dia 31 de outubro, deu um passo muito grande a um desejo que já existia no coração de muitos, cerca de 100, 200 anos antes de Lutero, já havia um desejo em alguns de reformarem a igreja. Lutero vai dar um passo grande. Depois de Lutero, outros virão e darão continuidade a essa reforma. Uma palavrinha muito pequena, mas que foi muito usada pelos reformadores e que trouxe um grande choque, um escândalo para aquela época, foi a palavra graça. Graça foi um termo bíblico resgatado pela Reforma Protestante. Interessante pensarmos, de certo modo,
a celeuma que foi criada, toda a divisão, tudo aquilo que estava envolto a partir daquele dia 31 de outubro, tudo por causa da graça. Amados, a graça é uma palavra maravilhosa nas Escrituras, mas a graça, ela causa transtorno, principalmente para aqueles que são religiosos. E é exatamente sobre isso que o texto que nós acabamos de ler nos declara. E antes de avançarmos propriamente na perícope desta reflexão, eu gostaria de abordar com os amados duas questões que estão envoltas aqui no contexto da mensagem. A primeira é relacionada àquilo que nós vamos chamar de estilo literário de Marcos, ou estrutura literária de Marcos. Amados, o nosso evangelista Marcos, ele faz uso de um estilo literário, de uma característica, de uma figura de linguagem ou de uma construção literária que é conhecida como quiasmo. Sendo mais claro para vocês, imagine que Marcos ele constrói o seu evangelho tendo uma estrutura parecida com um pão recheado. Então imagine comigo, você tem um pão, você tem uma fatia desse pão, você coloca ali um recheio, seja de manteiga, de queijo, o que for, e você tem uma outra parte, né? Você partiu o pão no meio, você tem duas partes. Marcos utiliza muito essa estrutura de duas partes opostas que são parecidas e muitas vezes idênticas, e no centro algo que seria como um recheio. Na tela aí do teu aparelho, você vai ver, por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo de número 16, o texto declara: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Então você tem aqui como se fosse a fatia do pão, tá joia? Então imagine aí que é um pão de forma. Você tem a primeira fatia, que seria Marcos 1,16. O que tem nessa fatia? Você tem o fato de Jesus estar caminhando junto ao mar, e nessa caminhada junto ao mar, ele vai chamar discípulos. Você vai ter Marcos 2, versículo 13, a seguinte informação: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Novamente Jesus está caminhando junto ao mar e novamente ele vai chamar um discípulo. Agora Mateus, que é conhecido também como Levi. Então você tem a outra fatia desse pão que é idêntico. Em ambos os casos Jesus está caminhando junto ao mar e ele vai chamar um discípulo. No centro desta parte, desse bloco do Evangelho de Marcos, você tem os versículos 17 do capítulo 1 ao versículo 12 do capítulo 2. E o que você encontra nesse recheio? Você vai encontrar a popularidade de Jesus e a oposição a Jesus, marcada pelos escribas e fariseus. Então essa é a estrutura literária desse bloco. Você vai ter nas pontas Jesus caminhando junto ao mar da Galileia e chamando discípulos. E no centro, esse duplo aspecto de popularidade de Jesus e de oposição a Jesus. Essa é a primeira parte do contexto. A segunda, é esse desenvolvimento da oposição. O que acontece? Como que Jesus se tornou popular? Ele se tornou popular por meio dos milagres e do ensino. E a oposição, ela se deu por causa do quê? Jesus vai perdoar pecados, no capítulo de número 2, ele perdoa o pecado do paralítico, no versículo de número 5. Na verdade, ele perdoa os pecados do paralítico no versículo 5. Isso vai ter um problema com os fariseus. Depois, ele vai chamar pecadores, no texto que nós estamos lendo hoje. E semana que vem nós vamos ver
uma crise de Jesus que vai envolver o jejum dos discípulos e o sábado. O sábado por quê? Porque os discípulos irão colher espigas no sábado e Jesus irá realizar uma cura também no dia do sábado. Então a oposição de Jesus, ela vai se dar por causa dessas questões que envolvem perdoar pecados, chamar pecadores, o sábado e também o jejum. Quais são as consequências da oposição? Vamos lá. Uma dificuldade com a popularidade de Jesus. Os líderes religiosos ficaram incomodados com o fato de Jesus ser popular. O que levou à segunda questão, que era a dificuldade com a prática de Jesus. E aí, Marcos 3, versículo 6, vai dizer que, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Olhe a consequência dessa oposição. Por causa da popularidade de Jesus e da prática religiosa de Jesus, eles já, no começo do Evangelho de Marcos, já vão planejar a morte de Cristo. Aqui já cabe algumas considerações a serem feitas. Amados, muitas pessoas têm dificuldade com a popularidade de Jesus. E quando eu digo popularidade, não é só ele ser conhecido, mas é em ele ser pregado, em ele ser muito mencionado. Eu lamento dizer isso, mas é verdade. Eu já ouvi de pessoas dentro da igreja, em vários momentos, nesse pouco ministério que eu tenho, as pessoas falarem, mas pastor, o senhor fala muito de Jesus. Sim, eu falo muito. E eu quero que ele seja muito popular. E eu quero que ele seja o centro. E ele tem de ser o centro. E quando isso vai ocorrendo, quando Cristo vai se tornando ainda mais popular e os ensinos de Cristo vão se tornando ainda mais claros e a graça vai se tornando ainda mais escandalosa, a oposição ela veio a Cristo e ela vem também aos discípulos de Cristo. Então uma igreja cristocêntrica vai ser perseguida. Isso é presente em Atos, por exemplo. Então esse é o contexto que nós estamos aqui, da popularidade de Jesus e da sua oposição. Pois bem, chegamos então no capítulo e no versículo iniciado nessa exposição. Amados, imagine comigo uma manhã ensolarada da Galileia. Jesus caminhando junto ao mar, ali naquela brisa marítima. Naquela região havia uma estrada chamada de Caminho do Mar. Era assim que era chamada aquela estrada que beirava o mar da Galileia, Caminho do Mar. Naquela estrada havia uma alfândega, uma coletoria de impostos. E todos os dias ali Mateus se assentava. E ele coletava impostos ali. Ele coletava impostos sobre a pesca, sobre o barco. Ele coletava impostos sobre o mar, sobre os viajantes que tinham de pagar pedágio e também sobre propriedades. Obviamente, os discípulos chamados primeiramente por Jesus, a saber, Pedro, André, Tiago e João, muitas vezes foram tarifados por Mateus. Quantas e quantas vezes eles devem ter passado apuro financeiro porque Levi, que era um cobrador de impostos, subjugava aqueles homens. Amados, o fato de muitas vezes os publicanos, eles serem tão danosos ao povo de Israel, tornava aqueles homens plenamente odiados. Por que um publicano ele era odiado? Ele era odiado porque, primeiro, ele vivia lidando com gentios. Os publicanos estavam em constante contato com viajantes e também com romanos. Isso tornava aqueles homens odiados. Além disso, impostos eram coletados e entregues aos romanos, que eram os dominadores locais, os inimigos de Israel.
Então, um publicano, ao recolher imposto e entregar a um romano, aquilo era um escárnio para o judeu. Eles eram considerados imorais. Para você ter uma noção, se um publicano tocasse numa casa, em algum objeto, aquele objeto era considerado impuro. Ser publicano era causa de vergonha para a família. Muitos publicanos eram expulsos de casa, não podiam se alimentar mais, ter comunhão com seus pais e irmãos. Eles eram odiosos. Ser publicano era ser sinônimo de trazer vergonha para os pais. Para você ter uma noção disto, se um necessitado, um leproso, por exemplo, recebesse uma oferta, uma esmola, né, de um publicano, o leproso deveria jogar a esmola fora. Ele não poderia utilizar nem repassar, porque a esmola de um publicano era algo extremamente profano. Um publicano não servia para ser testemunha, nem juiz numa causa. E para concluir aí essa questão, não seria pecado mentir se você estivesse mentindo para um publicano. Então perceba que esse era o aspecto social de um publicano naquela época. E o que vai acontecer? Vai acontecer que Jesus vai chamar um publicano, o que certamente gerou um escândalo, que é o tema da nossa mensagem nesta ocasião. O tema, o escândalo da graça. O escândalo da graça. Meus amados, como deve ter escandalizado aquela atitude de Jesus em chamar um publicano. O escândalo da graça presente no texto traz em primeiro lugar a seguinte verdade: a graça que encontra. Marcos capítulo 2, versículo 13 declara: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Há uma canção que declara: eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Amados, a graça encontrou Levi naquela manhã. O texto vai dizer que quando ia passando, ele viu ali, o texto declara, quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu. Amados, a graça nos alcança do jeito que estamos. A graça não espera uma melhora para nos encontrar. A parábola do bom pastor declara que o bom pastor viu a ovelha perdida e a colocou em seus ombros e voltou para casa. A graça encontrou o filho pródigo comendo entre os porcos. A graça encontra um miserável pecador. A graça escandalosa é a graça que encontra o pecador. Segundo lugar, o escândalo da graça que chama. Versículo 14, quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Que bom que a graça nos chamou. Que bom que a graça nos viu em um estado de miséria, de depravação total, e essa graça nos chamou. Essa graça ecoa em nosso coração e diz que somos aceitos, que somos amados, que somos queridos por um Deus que é santo. A graça que chama os pecadores, a graça que grita e ecoa nos ouvidos. É a graça de um Cristo que percorre as ruas empoeiradas da Galileia. É a graça de um Cristo que pisa no chão de um povo pecador. É a graça de um Cristo que se estende e que olha um publicano miserável, odiado, exilado, excluído, não estando sempre presente, um publicano que não ia na sinagoga,
Um publicano que não era religioso, que não fazia parte de uma elite, que não fazia parte de um clero, que não fazia parte de um conselho, que não fazia parte de uma sociedade interna. Um publicano, pecador, é chamado por Jesus. Um homem que em seu estado natural, em sua posição social, jamais seria escolhido. Mas é a graça. É a graça de Cristo que o chamou. Em terceiro lugar, então recapitulando, em primeiro lugar, a graça que encontra. Segundo lugar, a graça que chama. Terceiro lugar, a graça que aceita. Versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. O que está acontecendo nesse versículo? Amados, Levi, ou Mateus, está recebendo Jesus em sua casa. Só que com Jesus e os discípulos estão também ali outros publicanos e outros homens que são chamados de pecadores. Provavelmente prostitutas, assassinos, homens de uma fama muito ruim. Todos estão ali na casa de Mateus. Só que o texto, o versículo diz que Jesus se achava à mesa. O verbo traduzido por achando-se Jesus pode ser traduzido também como inclinando-se Jesus à mesa. O que o texto está nos dizendo é que, na verdade, quem está recebendo as pessoas ali, quem é o anfitrião, é Jesus. Embora na casa de Levi, quem é o anfitrião é Cristo. Ele está recebendo. Agora, aqui tem um detalhe plenamente curioso. Ao chamar Levi, Jesus já escandalizou. E aí nós pensamos, não, mas é um escândalo por vez, né? Jesus vai pegar leve. Ele chamou Mateus e agora tudo bem. Olha, vai com calma, Jesus. Porque os religiosos não vão gostar do senhor estar tendo essa atitude. E aí eu te pergunto no texto, Jesus está preocupado com isso? Claro que não. Eu vou chamar essa atitude de Jesus de a metástase da graça. Ou seja, algo que se espalhou. É uma graça que se espalha, é uma graça que é incontrolável. É uma graça que atinge a todas as células. Marcos 2,15 diz que muitos publicanos e pecadores estavam ali, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Não era só Levi que estava seguindo, mas havia outros, porque a graça é como uma metástase, e o escândalo da graça também. E Jesus não está preocupado em dar satisfação aos religiosos. Jesus não tem nenhuma preocupação com o nosso, preste atenção, entre aspas, mimimi, com a nossa religiosidade. Jesus não está preocupado com preceitos criados por homem, com padrões que o homem, na sua ignorância, estipulou. Jesus não se preocupa com isso. Jesus se preocupa em achar o pecador, em chamar o pecador, em aceitar o pecador. É essa a preocupação de Cristo. É isso que o Cristo de Marcos capítulo 2 está realizando. Porque a graça escandalosa de Cristo é uma graça que, em primeiro lugar, encontra. Segundo, chama. Terceiro, aceita. Mas quarto e último lugar, é uma graça que transforma. Marcos 2, versículo 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhe: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amados, a graça, ela não vai permitir que Mateus continue sendo um homem profano. A graça não vai permitir que um ladrão continue roubando, que um adúltero continue adulterando. A graça vai transformar.
Por isso o discipulado, por isso a caminhada com Cristo, porque a graça tem esse objetivo, em nos redimir. A graça vai fazer com que Mateus se transforme num apóstolo, num escritor dos evangelhos. A comunhão de Jesus com publicanos viola a convenção religiosa e social em vez de promovê-la. Ou seja, Jesus não está preocupado em promover a convenção religiosa, aquilo que era prática deles, não. Ele está violando essa convenção. Isso ilustra a verdade de Marcos 2, 1 a 12, do paralítico. Com o paralítico, Jesus profere perdão dos pecados, e aqui ele perdoa pecadores. Ele perdoa pecadores entrando em suas casas, comendo com eles e se reclinando à mesa com eles. Amados, a graça transforma, a graça perdoa, a graça redime. Concluindo, meus irmãos, nós temos os perigos da graça. Quais são os grandes perigos ao lidarmos com a graça? São dois. Primeiro, é termos uma graça banida. O que seria isso? É a prática dos fariseus. Os fariseus baniram a graça. Eles não aceitavam que um publicano pecador pudesse ser chamado por Jesus. Que Jesus pudesse comer com pecadores. Eles não aceitavam. A religiosidade, ela tende a banir a graça. Todavia, um outro perigo extremo também é sermos libertinos. E aí nós temos uma graça barata. Eu vou pecar. Eu vou viver do meu jeito. Afinal de contas, é a graça mesmo, né? Amados, a graça barata é tão perigosa quanto a graça banida. Para onde devemos ir então? Se a graça banida desagrada a Jesus e a graça barata também desagrada a Jesus, devemos nos lembrar do texto, da graça que encontra, da graça que chama, da graça que aceita e da graça que transforma. Meus irmãos, se uma igreja se cerca de religiosos e não inclui pecadores, ela não é uma igreja, ela é um sinédrio. Os fariseus se cercavam de religiosos, mas não incluíam publicanos, pecadores. Eles não eram igreja, eles eram apenas um sinédrio. Se uma igreja se entope de bíblias e doutrinas, mas não almeja Cristo, ela não é uma igreja, é o clube do livro, é o clube da Bíblia. Os fariseus e escribas conheciam o livro, conheciam o Antigo Testamento, mas eles não almejavam Jesus. Eles não queriam imitar, pelo contrário, eles queriam destruir Jesus. Se uma igreja se organiza em torno de programações voltadas somente para crentes, ela não é uma igreja, é um clube social. As programações dos fariseus em suas sinagogas não incluíam pecadores. Não incluíam aqueles que eram marginalizados ou excluídos. O que Cristo nos chamou para incluirmos. A graça precisa incluir. Obviamente que ela precisa transformar. Mas ela vai fazer isso como? Se uma igreja não avança, não se inclina com pecadores, excluídos, não percorre as Galileias, Samarias, e com ímpeto furioso lança por terra as portas do inferno, esta igreja será chamada por Jesus de Babilônia. A Babilônia do Apocalipse nada mais é do que uma falsificação da igreja. Amados, preste bem atenção quando você ler os evangelhos. Perceba quem Jesus aceita, perceba quem Jesus repele. A graça que aceita os pecadores é a mesma graça de um Cristo que repele os pecadores. Capítulo 3 de Marcos, que vamos ver semana que vem, vai dizer no versículo 6, retirando-se os fariseus. Os fariseus vão se retirar da graça, porque Jesus está repelindo eles.
Jesus, quando entra no templo, na última semana dele entre nós, e ele purifica o templo, o texto declara que ele expulsou ali os que comercializavam a fé. Ele trouxe cegos e coxos. Ele trouxe excluídos e ele repeliu religiosos. A graça que aceita é a graça que repele. A igreja, pelo anúncio do Evangelho, possa ter essa prática de aceitar e também de repelir. Que toda religiosidade que desagrada a Cristo possa ser repelida do nosso coração. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.